Olá, amigos. Está no ar mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, a vereadora do PSC, Cristiane Stuart. Olá, vereadora, prazer recebê-la novamente. Seja bem-vinda novamente ao programa. O prazer é todo meu, sempre é bom estar aqui com vocês. Bom, vereadora, como está sendo para a senhora participar ativamente desse momento político aqui no município de Itajaí, principalmente no que diz respeito a essa relação poder legislativo, poder executivo, porque ela ficou turbulenta, tem momentos de crises mais acentuadas, tem momentos que dá uma acalmada, mas a senhora está ativamente participando de todo esse processo. Como está sendo? Bom, esse momento acho que político está bem turbulento mesmo, bem difícil, bem triste, porque o ideal seria que a gente conseguisse andar lado a lado, né? Eu falo ideal para a cidade, né? Porque a gente tem que pensar nas pessoas, não no legislativo e não no executivo, mas nós somos eleitos para trabalhar para o povo. E eu fico muito triste, assim, porque eu vejo hoje a cidade tá largada. A cidade não cresce por vários motivos. Aí a gente tem a situação do porto, a cidade está cheia de buraco. E eu vejo que está largada. E fica difícil nós, do Legislativo, não fiscalizar, não cobrar. E a gente acaba tendo um embate com o Executivo bem grande. Está bem turbulento, bem complicado, né? A gente acabou de passar aí pelo processo de impeachment, está bem difícil. Mas passar por todo esse processo que faz parte da política, né? Às vezes a forma, às vezes fica um pouquinho até difícil de compreender, mas faz parte da política. Ele não traz também experiência para a senhora poder compreender, poder montar, de repente até políticas públicas, como a senhora tem alguns projetos, que sejam mais claras, mais conscientes para a população? Eu acho que todo processo, todo momento que a gente passa, a gente aprende alguma coisa, né? E eu sempre digo que a gente aprende mais na dificuldade, nos momentos difíceis, do que quando está tudo muito bom. Mas, mesmo assim, eu creio que o momento deveria ser diferente. É um final de governo, né? Acredito que esse governo não venha mais, né? E a gente queria, como munícipe, eu queria que fosse diferente. Como vereadora, eu aprendo bastante, realmente faz com que tu tenha uma outra visão de política pública, tu vê realmente as necessidades, o que tu queria mais para a tua cidade, para as pessoas, mas poderia ser diferente. Eu penso que esse final de governo poderia ser diferente para a população. Vereadora, qual é a sua expectativa para os próximos meses no que diz respeito a conversas com siglas partidárias ou com grupos políticos, né, para não falar em siglas, porque a gente, até para o seu posicionamento estratégico, a gente sabe que o cenário nacional político, ele vai passar por algumas alterações previstas, né? E devem repercutir de forma local. E digo algumas alterações, são fusões partidárias e até mesmo algumas federações que vão repercutir diretamente de forma local. O PSC provavelmente vai estar envolvido em algum desses processos. A senhora como é que está a conversa, assim, a sua expectativa? Primeiro eu penso que assim, partido é feito de pessoas, né? Às vezes, a população entende que o partido A é bom, o partido B é ruim, e, na verdade, o partido ele é composto por várias pessoas, onde tem pessoas, umas pensam de um jeito, outras de outro, umas são boas, outras são ruins, como em qualquer outra situação. Na casa da gente, na igreja, em qualquer lugar é assim. Hoje, a situação do PSC está bem delicada, provavelmente eu devo ir para uma outra situação, né? A gente está em conversa já, até porque eu gosto muito de honrar a minha palavra, o meu compromisso com quem sempre honrou comigo. Então, eu tenho conversado bastante com o presidente do partido, do PSC, com Marcelo Werner, que é do mesmo partido que eu, para ver qual o caminho que a gente deve tomar.
uma coisa que seja bom para todo mundo, né? Para o grupo inteiro, porque ninguém ganha uma eleição sozinho, a gente ganha uma eleição no grupo, né? Sozinha, se fosse sozinha eu não estaria aqui, a gente depende de um grupo para estar aqui. Então, hoje, o cenário político está tão dividido, né? Está um lado esquerdo, outro lado direito, assim, tá muito dividido. Então, está complicado até de a gente pensar para que lado que a gente vai, porque eu acho que eu não me vejo nem totalmente na esquerda, nem totalmente na direita, porque os dois têm pensamentos que eu acho legal. Eu penso, eu sempre trabalhei na assistência social, então eu tenho um lado da questão assistencialista, do social, que para mim é muito gostoso, que é o que eu gosto de verdade. Por outro lado, eu também compartilho do que o pessoal da direita pensa, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente tem mesmo que cobrar, que a gente tem que fazer acontecer, não ficar... Porque o assistencialismo, ele é bom até um ponto. As pessoas acabam se acomodando com ele. Então, assim, eu acho que tinha que ter um equilíbrio entre a esquerda e a direita para a população, para o bem da população. Não tanto assistencialismo e não tanto rigor aqui também, né? A gente tem que cuidar no que pesa a mão, porque alguém a gente vai prejudicar. Não dá para pensar só em empresário e não dá para pensar só na população mais carente, porque existe um meio termo nessa história toda. E eu penso que hoje está muito dividido, virou um cenário de ódio, sabe, de guerra. Parece que a gente tem que cuidar com o que tem que falar, porque tudo que tu fala pode ofender o outro, porque esse defende um partido, esse defende outro. E, na verdade, a gente deveria defender a população, que é por isso que a gente está aqui. Né? Qual é o anseio da população? O que a população precisa? E não ficar defendendo partido A, partido B, presidente A, presidente B. Não é esse o objetivo. A senhora sentiu algum momento mais delicado, fora o período eleitoral, fora do período eleitoral, algum momento mais delicado, até para discutir, às vezes, porque a senhora está na Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final da Casa, e ali tem que, às vezes, decidir, isso aqui vai ter que ser assim, e daí tem que levar, às vezes, para os grupos da comunidade também, conversar com outros políticos. A senhora sentiu algum momento delicado com relação a isso que a senhora está falando? É bem delicado. Bem delicado. Hoje, assim, a gente tem que ter todo um cuidado no falar, porque parece que tu está sempre pendendo para alguma situação ou para algum lado. E, pelo menos, o meu objetivo não é esse, né? Se me perguntar, tu gosta do atual presidente? Gosto. Gostava do anterior? Gosto também. Acho que foi um bom presidente e a gente precisa parar de viver criticando e olhar o que as pessoas fazem de bom e dar ideias boas também, né? Porque só cobrar é muito fácil. É fácil eu cobrar o que eu quero que tu faça. Mas se eu estivesse no teu lugar, como é que eu faria? Eu faria diferente? Eu saberia agir diferente? Então, eu acho que a gente tem que parar de apontar o dedo e, é esse que está aí? Então vamos lutar junto para que dê certo, porque se der certo, dá certo para todo mundo. Né? Não é para esse ou para aquele, é para todo mundo, é para o país inteiro, para a cidade inteira. A gente tem que parar de apontar o dedo. Eu acho que já deu, já acabou, vamos baixar um pouco a poeira, sabe? E pensar no todo. Trabalhar localmente para que todos possam sair satisfeitos. Vereadora, vamos falar um pouquinho da comissão processante, talvez seja o assunto até mais complicado de se abordar por todo o processo que se passou, né? A senhora participou da comissão e demonstrou muita indignação em alguns momentos pelos rumos que as reuniões estavam tomando. Foi frustrante para a senhora a comissão processante? Muito. Muito. Eu gosto das coisas corretas, né? E independente de situação ou oposição, né? Mas, assim, foi uma comissão com a maioria do governo e beleza, mas foi feito de forma correta. Mas eu participei da CPI antes disso, da CPI das máscaras. E em momento nenhum a gente nunca negou nada, né? Eu sendo governo, e eu era, né, naquela época, naquele momento da CPI das máscaras, eu era governo, nunca neguei nada,
tudo o que o pessoal da oposição pedia, os vereadores da oposição pediam, a gente deu, porque eu penso, a gente está ali trabalhando e eu acho que, no mínimo, o mínimo que a gente tem que dar é transparência para a população. Se nega tudo, como é que tu vai apurar alguma irregularidade se tu não tem acesso a nada? E foi isso que aconteceu. Tudo que a gente pediu, tanto eu quanto o vereador Beto, a gente não teve acesso a nada. Quando começou essa comissão processante, eu acabo tendo que fazer parte sempre, porque eu e Marcelo Werner no mesmo partido e um vereador tem que representar. Tem que representar. O Marcelo Werner nunca pode, porque é presidente da casa, então sempre tem que ser eu, né? Se eu não acreditasse, eu não estaria ali. Então, assim, eu realmente acho que qualquer cidadão que precisa se afastar por doença, inclusive nós que somos funcionários públicos, a gente precisa passar por uma perícia, a gente precisa esperar a autorização para depois começar a receber, em cima do que a gente contribui. Com o prefeito foi diferente, né? Não precisa de perícia, não precisa de nada, e ele recebe, não é em cima do que ele contribui. E, Cris, tu está falando isso porque tu é oposição? Não, eu falo isso porque eu acho que hoje nós temos milhões de cidadãos que estão esperando meses ou até anos para o INSS poder atender para que ele possa receber auxílio-doença ou seja, qualquer outro tipo de benefício. E eu não acho que nem eu, como vereadora, e nem o prefeito tem que ter privilégio. Nós deveríamos ser exemplos, porque nós somos pagos pelo povo para estar aqui. Então, o mínimo era nós dar o exemplo, né? Então, essa comissão me deixou muito indignada, muito triste mesmo. Não é o tipo de coisa que eu gosto. Achei assim. E o dia da votação, então, para mim, foi pior ainda. Da votação da comissão ou do que foi até a madrugada? As duas, né? Tanto da votação da comissão quanto a votação que foi até ali às 2 horas da madrugada. Foi muito triste mesmo. Aí a população realmente acaba dizendo que tudo acaba em pizza, né? Porque é isso que acaba sendo demonstrado, né? Isso, a gente fica muito triste com isso. Tem algum ou mais aspectos positivos que dá para tirar de todo esse processo para a política em Itajaí? Eu acho que a gente sempre tira alguma coisa boa, né? Eu espero que com tudo isso nunca mais aconteça, né? Que esse desgaste todo, porque eu penso que se a gente aqui se desgastou, o prefeito também se desgastou, o vice-prefeito também se desgastou e o objetivo não era desgastar ninguém, né? Nem eles, nem nós, nem o servidor da casa, porque acaba tendo um desgaste natural. Então eu espero que com tudo isso tenham aprendido alguma coisa, né? E não cometam o mesmo erro novamente. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora Cristiane Stuart, do PSC. Vereadora, vamos falar um pouquinho a respeito do plano diretor. A Câmara de Vereadores, quando o município tentou enviar no primeiro semestre o plano para cá, foi instigada até pelo Ministério Público para que devolvesse e assim o município promovesse as audiências públicas, né, para poder até fazer da forma correta, seguindo todos os passos. As audiências foram concluídas no mês de agosto, o plano deverá chegar na casa muito em breve. Qual é a sua expectativa? E vamos ter mais momentos de desgaste, porque o plano diretor sempre é muita discussão, né? Envolve o setor da construção civil, envolve setores ambientais e também muitos setores da comunidade que já estão se organizando, pelo que a gente tem acompanhado nas audiências locais. Eu participei de algumas, né, desde aquela lá, a primeira que foi na Praia Brava,
até a última, que foi no Limoeiro. Então, algumas eu fui. Me deixa... Também fiquei muito triste, porque assim, estão ali 5, 7 anos fazendo aquele plano diretor. Em que momento que a comunidade foi ouvida? Porque eu fui numa especial, na audiência pública do São Roque, por exemplo, que pegou ali São Roque, Colônia Japonesa, aquela região ali, Espinheiros, Santa Regina. Eles não queriam um corredor ecológico, eles não queriam polígono do Semasa, e eles nunca foram ouvidos, nunca foram chamados para nada. Eu acho que bem por isso que o promotor pediu para que retornasse para o Executivo e o Executivo fizesse as audiências públicas e ouvisse a população. Só que o ouvir a população, a gente espera que o Executivo ouça e atenda, apesar de ser um pouco complicado, né? Porque cada um, tu está mexendo ali com o interesse das pessoas, né? Tu falasse aqui da questão da construção civil, que tem os interesses deles, e eu acho que o interesse da construção civil também é o interesse da cidade, né? Porque a construção civil hoje é a segunda maior economia nossa, maior renda nossa aqui da cidade. Então, já que a gente está com problema com o porto, então a gente precisa muito da construção civil, mas é lógico, respeitando a vontade de todo mundo, porque a gente tem que respeitar os moradores locais. Mas eu vejo que, tirando a Praia Brava, aquela região ali, porque as regiões mais turbulentas são Praia Brava, Fazenda, Fazendinha, Ressacada, né? Se tu notar, são uns bairros mais elitizados, né? São onde está a maior briga, porque não querem construção, não querem sombra. Os moradores se organizam para vir cobrar e pedir. Né? E tu sabe que numa das audiências, acho que foi na última... A última geral que teve ali no Centro Eventos, eu ouvi um morador dizer assim que parece que algumas pessoas querem transformar o bairro parece que tem senhores feudais cuidando daquele espaço e é só deles. Então, assim, eu penso que a população tem que colocar a mãozinha na consciência e pensar no todo. Estou falando aqui da questão mesmo do plano diretor. Construção civil, ela é importante, sim. Tem a questão do sombreamento? Tem, mas a gente precisa pensar que daqui a pouco não vai ter sombra na praia, mas também não vai ter comida, não vai ter emprego, não vai ter muita coisa. Aí tu pode dizer assim, Cris, tu é a favor, então, de edifícios gigantes na praia? Não, não sou a favor. Mas eu acho que a gente tem que ter o bom senso. A praia não pode ser de meia dúzia. A cidade não é de meia dúzia. É do todo. Todos têm direito de usufruir. A questão do interior, que é o que mais, acho que me preocupa, que foi ali, a gente brigou muito e daí eu acabei me envolvendo nisso mesmo, que é a questão ali do corredor ecológico, que, né, não sei de onde que tiraram que eles queriam fazer um corredor ecológico. Começou com 100 metros, então assim, não dá para sair tirando 100 metros no meio do terreno das pessoas, passando um corredor ecológico, porque eles queriam passar. E no interior, é uma região que já tem muitas árvores, é o lugar que mais tem. Então, assim, por que vai entrar dentro do terreno das pessoas e vai tomando tudo sem perguntar, como se as pessoas não tivessem direito sobre aquilo ali? E é o pessoal que mais sofre, principalmente aquela região ali do São Roque. Colônia Japonesa, que está bem preocupada. Colônia Japonesa. Né? Meu Deus, hoje de manhã ainda me ligaram que como é que a Semasa vai abrir a rua, como é que eles vão ficar? Né? Eles dependem daquilo ali para viver, daquela plantação. Como é que tira deles assim? Não dá para ser desse jeito, sabe? Então, eu penso que o plano diretor, essas audiências públicas, é importante para as pessoas serem ouvidas e colocar isso no papel. E eu espero de coração, porque ele ainda não está pronto. Eu tive na última audiência pública no Centro Eventos e ainda está bem confuso, sabe? Porque as pessoas estão bem divididas. Não dá para satisfazer a vontade de todo mundo, lógico, né? Mas, assim, de uma forma, eu acho que deveria ter um equilíbrio, sabe? Uma forma que agradasse a população, né, local de cada comunidade e agradasse também o executivo, né, a construção civil,
uma coisa que todo mundo se beneficiasse. Tem que ter um equilíbrio, não dá para ser 880. Eu espero que quando esse plano diretor vier para cá, para a Câmara, ele venha redondo, que a gente aqui não precisa mexer, né? Porque é muito ruim tudo isso. Eu, sinceramente, penso que, como acaba caindo na minha mão por conta das relatorias, eu penso, inclusive, que, de repente, o promotor precisaria estar junto, a gente discutir ainda, porque eu acho que esse plano diretor ainda vai longe, vai chegar agora. Tu pensa, eles estão 7 anos fazendo, tu acha que vai chegar agora em setembro e vai ser votado quando? Se é que vai chegar em setembro. Vai ser ele votado chega quando? também na sua comissão. Chega na minha. Na comissão de redação final. Isso. E tu tem que olhar cada bairro e cada comunidade de forma diferente. Eu não tenho como olhar um plano diretor no todo. Eu tenho que olhar cada um com a sua situação, com a sua necessidade, né? Então, como é que eu consigo fazer isso em 2, 3 meses, né, enquanto o executivo precisou de 7 anos? Eu acho bem difícil. Por isso que eu gostaria muito que ele viesse já de acordo com os anseios da comunidade, para que a gente pudesse votar e acabar com isso que já está esperando há tanto tempo, né? E é uma pauta bem difícil, porque ela envolve vários atores, vários grupos, e não é assim simplesmente, 2 grupos decidem que vamos fazer para aprovar e está aprovado. Não, precisa de um monte de... E pela primeira vez eu acho que tem implicação direta nas comunidades do interior, que vai dar tanto impacto na hora de chegar aqui, né? Porque das outras vezes não tinha tantas alterações impactantes para o interior. Dessa vez tem. É que a cidade não tem para onde crescer. A cidade vai ter que crescer para lá. Então, agora é que começou a se ver o interior, né? Na verdade, o executivo começou a ver o interior de forma diferente, atraente, né? Para tudo, para a construção, para a questão industrial, para tudo. Antes não, antes era aqui. Agora aqui não tem mais para onde, aqui é só para cima. O centro é só para cima, só vai crescer para cima. Então, eu vejo que o interior está uma situação delicada. As pessoas se sentem assim, eles dizem assim, Cris, a gente sempre foi abandonado, né? Nada vem para o lado de cá, política pública mesmo, nós somos largados, né? Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que vir para o centro da cidade. E agora, de repente, estão vindo e estão fazendo o que querem. Tu vai lá na Caianduba, eles estão colocando aquelas torre elétrica. Então, é torre elétrica, é corredor ecológico, é polígono, é tudo em cima deles. Tu vai lá, tu compra uma terra que é tua, tu pagou lá bonitinho, tu paga imposto, mas agora tu não pode construir, ou tu não pode plantar, sabe? Porque só pode ser feito o que se permite fazer. Então, assim, mas quando a pessoa comprou, não era assim. Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Eles precisam desse olhar. Eles não têm para onde correr. Eles precisam que o executivo, que o poder público olhe para eles com carinho e entenda que eles precisam de ajuda. Não é ir passando por cima de todo mundo feito um trator. Na verdade, o objetivo era esse, né? Eu quero muito que venha de uma forma redonda, que agrade todo mundo, né? Lógico, a gente sabe que nunca satisfaz, mas assim, pelo menos não tão prejudicial, em especial para o pessoal do interior, que eu acho que eles precisam de um olhar mais carinhoso, assim, mais cuidadoso do poder público. Vereadora, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar da CPI do Porto, que a senhora também faz parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão um pouco mais técnica, um pouco mais difícil. Talvez ela tenha uns trâmites muito mais também burocráticos, com documentos de difícil análise. Mas qual será o caminho a percorrer, uma vez que o edital também da ANTAQ já está publicado e dessa vez parece que há um otimismo, até mesmo no setor dos operadores, né, também. CPI do Porto, né? A gente está aí com o Porto parado desde dezembro. O Porto sempre foi a menina dos olhos, quem mantinha boa parte da arrecadação do município. Se não tem o Porto, consequentemente a nossa arrecadação cai. E isso impacta em tudo, né? Na indústria, no comércio, em tudo, não tem como evitar. Inclusive
nos servidores públicos mesmo, né? Nas políticas públicas. E isso é preocupante. Agora saiu esse edital da ANTAQ, né? E se tu hoje olhar o edital da ANTAQ, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Porque o valor pago por container é 3 vezes menor do que a empresa anterior ofereceu, que a prefeitura não aceitou. Então, hoje, os portuários precisam, é lógico que precisam. A cidade precisa, é lógico que precisa. Mas, assim, mesmo assim a gente está perdendo. Quem errou? Aonde foi que erraram para deixar o porto chegar nesse ponto? E daí, de novo, né? O porto não é propriedade desse ou daquele. Ele é do município. Ele gera renda para o município. Ele gera trabalho para os munícipes. A partir do momento que a gente não tem o porto, o preço que a gente paga é muito alto. Então, a CPI eu acho que vai ser mais técnica mesmo. Com certeza agora nós devemos buscar documentos com a ANTAQ, né, com o governo federal, com o governo municipal. A gente precisa entender ali realmente quem foi que errou. E quem errou, eu entendo que tem que responder por isso. Porque prejudicou uma cidade inteira, uma população inteira, e não deve ficar no nada. Eu penso que alguma coisa tem que ser feita, né? E sem falar que é uma contagem regressiva já para o grande edital de 35 anos, que vai ser, o último foi de 25. Agora é um de 2 para fazer um tampão desse período, desse vácuo, mas já tem que estar pensando no próximo edital também, porque quem vier para a cidade para administrar, vem para uma geração inteira, né, de movimentação de logística e portuária, né, vereadora? Eu acho que de tudo que a gente está vivendo, o porto é o mais preocupante. E às vezes as pessoas dizem, o governo federal que foi culpado, o governo municipal que foi culpado. Eu, na verdade, tive um pouco envolvida com isso já desde o início dessa confusão toda, quando o secretário de Infraestrutura, o Piloni, esteve aqui na Câmara conversando com os vereadores, e eu vejo que teve uma culpa mútua ali, né? Tem muitos culpados. Compartilhada. Muitos culpados. Eu prefiro acreditar que não tinham interesses pessoais por trás, né? Mas do que a gente vê, infelizmente, a gente entende que não é bem assim. Tem sim, teve interesses. E não é a primeira vez, né? A gente já teve com o Porto numa situação delicada também, num outro governo. No final do governo Jandir Bellini, o Porto também ficou parado. E o prefeito Volney conseguiu reerguer o Porto, fez um trabalho excelente. Então, foi rápido até no começo. Foi. E daí me deixa triste ver que ele também teve a parcela dele nesse atual momento do Porto, né? Eu acho que alguma coisa tem que ser feita logo, sabe? Tomara que realmente isso dê certo. Ou, né, que o objetivo de tudo isso, que a minha opinião pessoal é que o objetivo de tudo isso era acabar entregando, né, o nosso porto para o porto vizinho. E acho que vão acabar fazendo, né? Em algum momento acho que vão acabar fazendo. Mas que pelo menos não deixe a nossa população na mão, os nossos portuários que estão aí sem trabalhar, praticamente sem trabalhar desde dezembro, tem família para sustentar, precisa se alimentar, tem conta para pagar. Então, eu penso que isso tem que ser resolvido o quanto antes. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais.
Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora Cristiane Stuart, do PSC. Bom, vereadora, falar um pouquinho do mês de agosto, Agosto Lilás. A Câmara entrou com muitas ações e até mesmo um ciclo de palestras, algumas atividades de conscientização sobre a importância desse mês que fala, né, que combate a violência contra a mulher, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, a senhora que participou ativamente também de diversas atividades, das palestras. O que a Câmara já tem feito, tem ajudado as mulheres aqui no município, ou pelo menos as formadoras de opinião, a espalhar conscientização pela cidade? Maurício, assim, o Agosto Lilás aqui do município, inclusive foi um projeto meu na época, acho 2018, com o Rubens. E sempre foi uma bandeira minha a questão da mulher, da violência. Eu acho que a mulher ela tem que sair dessa situação. A Câmara, esse mês, eu penso que ela fez um excelente trabalho através da Procuradoria da Mulher, né? A Mulher Segura a Tarefa de Todos, que a gente teve aqui na Câmara, o seminário que foi feito junto com o Executivo, várias palestras, porque a gente trabalha a conscientização. O ideal seria não trabalhar só no mês de agosto, né? Trabalhar essa conscientização o ano inteiro, porque, infelizmente, ainda a questão da violência é uma coisa cultural, né? E eu sempre falo que, muitas vezes, quem comete a violência nem sabe que está cometendo. Porque se tu falar em violência física, realmente, violência física é uma coisa que a gente sabe que é violência, né? Então, isso já, lá no Código Penal, estava lá como lesão corporal e depois, lá de 2006, quando começou a Lei Maria da Penha, acabou se tornando ali violência contra a mulher. Mas, os outros tipos de violência, muita gente nem sabe que é violência, porque não foi educado para isso, né? Culturalmente, violência moral, violência sexual, né? Quando que a gente, as meninas são educadas para servir o marido, não é? Sempre foi assim. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, que mulher boa é mulher prendada, mulher tem que obedecer, né? Mulher tem que ser submissa, porque é assim que a gente é educado. Talvez hoje a gente não eduque mais os filhos dessa forma, mas antigamente era assim. Então, assim, violência moral, sexual, patrimonial, né? O marido não querer dar dinheiro ou segurar o dinheiro da esposa. Hoje, isso é considerado violência. Então, o objetivo do Agosto Lilás, que a gente teve, inclusive aqui na Câmara, com as escolas e com o ciclo de palestra, foi orientar as pessoas do que é violência, tanto o homem quanto a mulher, para que eles entendam o que é, porque daí sim, daí a gente pode cobrar. Não tem como cobrar o que as pessoas não sabem, né? Então, o objetivo foi esse. Eu acho que a Câmara fez um excelente trabalho através da Procuradoria, né? E está de parabéns. Vereador, o que ainda pode ser regulamentado? Isso, com certeza, vai levar, de repente, até décadas, né? Para regulamentar, para poder identificar, para poder criar cláusulas também de punição, de reeducação de toda a sociedade, até para esses diversos tipos de violência, até a violência simbólica, né? Às vezes são pequenos gestos ou conjunto de hábitos que geram violência, geram prejuízo para a mulher e acabam afastando ela, às vezes, da participação social como protagonista, né? O que dá para fazer ainda? Sempre que a senhora vê uma brechinha, a senhora vai lá e sempre sugere, né, uma emenda, uma indicação, alteração de algum artigo, mas ainda há espaço para avançar bastante, né, vereadora? Eu penso que a gente tem muito que avançar, sim, principalmente nessa questão aí da violência. Mas eu acho que o principal é a educação. A base de tudo está na educação. A gente precisa orientar e formar a cabecinha das nossas crianças para que isso não aconteça. Apesar de, assim, as crianças às vezes aprendem uma coisa na escola e vivem outra coisa dentro de casa, né? Então, mas eu penso que uma coisa que é falada várias vezes acaba alimentando aquela semente para que ela cresça e que dê fruto. Então,
Se a educação trabalhar bem isso, a gente não vai precisar ficar fazendo lei em cima de lei para poder punir. A ideia não é punir. Eu penso que não é bom para ninguém a gente ficar punindo os homens. Não é esse o objetivo, né? Eu sempre digo que a mulher não é melhor do que o homem. Eu acho que o objetivo da mulher é andar lado a lado com o homem, né? Que a gente não precise um estar na frente e o outro atrás, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Então, a gente tem que parar com essa coisa de ficar... Eu às vezes, né, tudo que eu vejo a respeito da violência, para mim é uma situação que toca muito, foi o que me trouxe para a política. Então, o que eu posso fazer, eu realmente faço, mexo no que dá para mexer. Mas a gente tem que parar de remendar a lei, parar de fazer lei, de punir. A gente tem que educar. Tudo vai ficar melhor com a educação. Então, isso deveria ser uma pauta diária da educação. Trabalhar as nossas crianças desde lá do comecinho. Desde o começo, para que as crianças entendam a respeitar o outro. Seja respeitar a mulher ou respeitar o coleguinha, a gente tem que aprender a respeitar o outro. Aí eu acho que as coisas começam a funcionar. A senhora vê espaço para que na próxima eleição a Câmara de Vereadores tenha um número maior de mulheres, mais mulheres que homens ou até de forma meio igual? Eu queria que fosse igual. Porque a mulher, eu acho que ela tem um lado mais sensível, tem um olhar diferente. Se tu olhar os projetos que as mulheres fazem aqui na Câmara e os projetos dos homens, o homem ele pensa mais em obra, na questão financeira. A mulher ela tem um olhar mais carinhoso, eu acho que mais sensível para a própria mulher, para a criança, para o deficiente. Eu acho que a gente... os dois são importantes, tanto a mulher quanto o homem. Então, os dois se complementam. O ideal seria que a gente tivesse uma igualdade ali, né? Que hoje é bem... Hoje, na verdade, nós somos em 3 vereadoras e 14 homens, né? Porque a gente ainda vive numa população muito machista, onde se entende que política é lugar para homem. E é mais difícil para a mulher, realmente, sabe? Eu sempre falo que a gente anda uma milha a mais. Quando eu chego em algum lugar, eu tenho que primeiro convencer que eu tenho capacidade, sabe? Para depois as pessoas começarem a me ouvir. Diferente de quando chega um homem. Eu queria muito que algum dia isso fosse diferente, sabe? Que as pessoas olhassem tanto para o político homem quanto para a mulher e vissem que os dois podem fazer a mesma coisa. Vereadora, a senhora tem alguns projetos de lei que tramitam na casa, outros já foram aprovados, né? E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, porque um até foi já sancionado, já é lei, a senhora propôs uma alteração na legislação municipal com relação à legislação que dispõe sobre a pessoa com deficiência e equiparados, né? Alterando ali o artigo 190, que passou a ter a seguinte redação: o beneficiário da concessão deverá respeitar o cumprimento da jornada de trabalho de 20 horas semanais, devendo esse fato constar no respectivo ato concessivo. Foi uma conquista, né, vereador? E como é que foi chegar a essa aprovação? Algumas mães me procuraram, Maurício, há um tempo atrás, e disseram que a lei, na verdade, ela era 20 horas e depois parece que mudaram para 30. Então, elas disseram, Cris, a gente precisa de tempo para poder levar os nossos filhos nas terapias. Quem tem um filho com deficiência tem uma dedicação maior, né? Então, se eu pudesse, eu mudaria a carga horária da cidade inteira, mas não dá, a gente consegue só fazer política no serviço público, só projeto que beneficie os servidores públicos, né? O objetivo é que essas mães tivessem mais tempo para os filhos. Eu penso assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma professora. Se a professora trabalha 40 horas, o filho só está na escola das 7h30 às 11h30 da manhã. O que ela faz com a criança depois? Uma criança com deficiência, o que faz?
a gente precisava, o ideal seria que o município oferecesse política pública e tivesse contraturno para todas essas crianças. Não tem, né? Hoje a gente tem uma fila de espera aí de autista enorme, enorme. Não tem política pública para eles. Aí faz o quê? Deixa as crianças em casa? Ou tem que pagar uma babá? Ou tem que contar com um familiar? No caso do autismo, por exemplo, tem crianças que é delicado deixar com uma avó, né? Com uma idosa. Então, assim, o ideal seria que essa criança tivesse com a mãe. Ah, mas já tem uma redução para 30 horas? Tem, mas daí a professora trabalha das 7h30 às 11h30 e depois ela vai trabalhar da 1h30 às 3h30. Essa criança fica com quem? E essa tarde cortada, ou amanhã, né, que fica quebrada, poderia estar com a mãe, poderia estar levando na terapia, que leva tempo. Muitas vezes, se tu parar para pensar, uma pessoa que mora lá no Limoeiro, que tem que trazer uma criança aqui, no centro da cidade. Só o tempo de ir e voltar, o tempo de esperar na terapia. Então, quando eu fiz o projeto, eu tenho 3 filhos, Maurício. Meus filhos não têm deficiência. E já é difícil, porque eu criei eles sozinha. Se eu tivesse um filho com deficiência, talvez eu não pudesse estar aqui. Porque o tempo de exclusividade para eles seria maior. Meu tempo de dedicação para os meus filhos seria maior. Então, eu penso que o objetivo do projeto é fazer com que essas mães tivessem mais qualidade de vida e que pudessem oferecer mais qualidade para as crianças. Sabe, é isso que eu queria. Apesar de o projeto acabar abrangendo também, não só mães e crianças, né, acaba abrangendo todos que têm deficiência, né, todos que são servidores e têm deficiência. E eu fico bem feliz, assim, isso foi uma conversa que eu tive com o prefeito lá em 2021. Ele aceitou que eu fizesse o projeto, mas daí ficou meio confuso. O ideal seria que o executivo mandasse o projeto para cá, mas daí eu não tenho... Ficou um ano parado lá, né? Não veio, aí eu disse, não, eu vou fazer por aqui. E o prefeito honrou a palavra dele, sancionou o projeto, e eu fico feliz porque a maioria das mães já conseguiram, né, a redução de carga horária. Elas me mandam mensagem sempre, tem um grupo ali, elas mandam mensagem dizendo, meu filho, agora eu posso levar ele na terapia, posso ficar lá com ele, sabe, eu tenho mais tempo para ele. Elas conseguem levar em outras terapias, inclusive. Então, assim, eu acho que se a gente consegue transformar, dar um pouco de qualidade de vida para uma criança dessa que seja, já valeu a pena. Que bom, é um excelente avanço até para essas famílias, né, que tanto precisam dedicar tempo para atender os seus filhos. Vereadora, outro projeto de lei que está em tramitação na casa ainda e trata do CEPIX, mas na verdade trata das práticas integrativas, do PIX, na verdade, né? O CEPIX funciona na Rua Uruguai, aqui em Itajaí, mas a senhora tem uma proposta ali de disciplinar as práticas, disciplinar a distribuição, o acesso e também, eu não sei, se envolve também até a ampliação das práticas oferecidas aqui no município. O SUS tem um leque ali de 29 a 30 práticas, o município oferece em torno de 20, 19. O que a senhora pretende e é viável que isso esteja disciplinado nos próximos anos? Bom, o que a gente quer, na verdade, seria ampliar mesmo, né? Aí, o que a gente falou agora há pouco do outro projeto, o objetivo é essas pessoas atender o máximo possível as pessoas que realmente precisam. As práticas interativas são importantes, muito importantes, eles fazem um trabalho maravilhoso lá no CEPIX, mas eu penso que a gente poderia oferecer mais, né? É possível ampliar. Então, o objetivo do projeto é que mais pessoas tenham acesso e que tenham acesso a mais do que já tem hoje, né? Se a gente tem condição vagas, de oferecer... Né? Porque parece que tudo é muito pouco, sabe, Maurício? Vai lá, coloca o serviço, mas se não atende toda a população, se tem que ficar numa fila de espera, poxa, né? Isso tanto o CEPIX, quanto o CETEA, quanto... Tem fila de espera gigante que tem que ficar esperando 1 ano, 2. Isso é justo com quem está sofrendo, quem está com dor, quem precisa da política pública. O público-alvo geralmente nem é um público que pode esperar. Isso mesmo. Né? Se tu estás com dor ou se tu estás necessitando, não dá para esperar. E daí, muitas vezes as pessoas não têm como pagar.
Então, se está ali, se ofereceu a política pública, vamos fazer de uma forma que ela atenda todos. Apesar da saúde no município ser muito boa. A nossa saúde aqui é boa, a gente não pode reclamar. Perto de outros municípios se oferece muito, inclusive na questão de política pública, sabe? De serviço terceirizado como as ONGs, né? Como a questão do CEPICS. A de Itajaí é muito boa. O Itajaí gasta, aliás, paga muito para as ONGs para que possam oferecer um serviço de qualidade para a população. Mas também a gente não pode esquecer que nós somos a segunda maior economia do Estado. E se nós somos a segunda maior economia do Estado, a gente pode oferecer muito mais, né? Não seria justo que nós oferecesse menos do que os outros municípios. Então, o objetivo é ampliar, né, as práticas interativas e ampliar também a quantidade de atendimento. O CEPICS oferece essas práticas integrativas que vai desde do yoga, acupuntura, reflexologia, até a fluidoterapia, né, as terapias mais diversas que se pode imaginar ali, tudo que é oriental ou até mesmo ocidental, mas que seja integrativo, complementar, está ali. Tu sabe que, inclusive, para quem tem fibromialgia, eles fazem um trabalho excelente lá. Então, assim, todas as práticas integrativas deles lá no CEPICS é maravilhoso. Mas a gente acha, eu entendo que o município poderia oferecer mais e para mais pessoas, né? E uma outra situação, sabe, Maurício, assim, ó, hoje nós temos só o CEPICS ali. Aí, de novo, né? Como é que fica o pessoal no interior, quem mora mais longe, quem mora lá no São Francisco de Assis, sabe? Quem mora lá na Caianduba. Olha o acesso, como é difícil. O meu sonho seria que a gente pudesse ter política pública em todos os bairros, que a gente pudesse oferecer um pouquinho para cada morador, para cada comunidade, sabe? Porque tem gente que não tem condição. A gente tem que pensar assim, aquela pessoa que está lá tem condição de vir até o CEPICS, já está doente, está com dor, tem condição de vir para isso? Não tem nem como pagar o ônibus. E daí, ela fica como? Não tem política pública para ela? Então, o nosso município é um município rico, é um município que pode oferecer mais, né? Então, o objetivo dos projetos é que o município ofereça mais política pública, principalmente para as comunidades mais carentes, que são quem realmente precisa. Vereadora, obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do Fala Vereador. Eu que agradeço, Maurício, é sempre bom estar aqui contigo. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!